Queridos irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. 6, de 5 a 8. Vamos fazer a leitura. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: E, quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que los peçais. Amém? Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra. Ó bendito Senhor, precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para entendê-la e queremos sair daqui edificados através desse texto sagrado. Certamente o Senhor falará ao nosso coração. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Sermão da Montanha está indo ao final. Jesus está concluindo, falta o capítulo 7, já preguei aqui sobre outros temas do capítulo 6, mas ele mostra 3 coisas importantes na vida de um cristão que pode se tornar vaidade. Esses são os 3 ensinamentos do capítulo 6, do versículo de 1 a 15. São 3 atividades do cristão que pode levar ele à vaidade. Isso foi repreendido por Jesus. A primeira é dar esmola. Foi o sermão que eu preguei domingo passado. Aqueles homens, eles queriam serem vistos dando as suas esmolas. E Jesus disse, não é dessa maneira. Vocês estão fazendo isso por vaidade, com a motivação errada. E nesse mesmo pensamento, repreendendo esses mesmos homens, esses ouvintes, Jesus agora diz que há um grande perigo sobre a oração. Algo tão prazeroso, algo tão importante. A oração deve sim fazer parte da vida do cristão. A oração, ela não pode se afastar da vida de nenhum de nós. A vida do cristão, ela é baseada em oração, em comunhão com Deus e em leitura da sua palavra. Mas na oração é onde nós mantemos a nossa comunhão, a nossa conversa sincera com Deus. Por que Jesus repreende esses homens? Porque esses homens estavam orando com uma intenção errada. Esses homens estavam querendo ser vistos e as suas orações eram vistas nas praças, nos cantos das ruas, e era muito comum, até porque era uma prática comum também de orar em pé, orar nos lugares. Jesus não repreende a questão de orar publicamente. Você pode orar no meio da rua, você pode orar na praça, em qualquer lugar. Mas o que ele mostra aqui
é que não repousava no coração desses homens sinceridade na oração, mas vaidade. Pessoas que querem orar, serem vistas, e acima de tudo, como acontece nos dias de hoje, que a sua oração ela seja respondida de uma forma pública. Não estou dizendo que Deus não pode responder de uma forma pública, Ele pode, mas quantas igrejas, quantos pastores têm feito, né, as suas campanhas para que a oração seja respondida publicamente? Que também pode acontecer. Mas esse texto aqui, Jesus mostra a importância de orar com sinceridade. Como está o coração dessas pessoas para a oração? E ele diz que esses homens, eles queriam serem vistos, que as suas orações forem vistas. Jesus apresenta, nesses 15 versículos, que eu não vou falar dos 5 a 8, 4 instruções para aqueles que querem orar, que desejam orar. A primeira instrução está no versículo 6, que diz assim: devemos orar em particular antes de orar em público. A nossa motivação não é orar para as pessoas verem. Então, primeiro você tem a sua comunhão em casa, depois você faz a sua oração em público. Segundo, devemos orar com sinceridade, versículo 7 e 8. Terceiro, devemos orar de acordo com a vontade de Deus, que não vai caber no sermão de hoje, que está no versículo de 9 a 13, na chamada a oração dominical, a oração que tanto precisamos aprender. E quarto, depois de orar conforme a vontade de Deus, nós devemos orar com espírito de perdão. Quando nós pedimos para Deus nos perdoar, cabe muito bem para mim e para você que também nós devemos perdoar uns aos outros. Tudo isso Jesus ensina em um momento de oração. E o texto que nós lemos, ele fala agora a importância de você orar, mas a importância de você não se exibir. Orar é tão difícil que se eu chamar aqui na frente algumas pessoas para orar, a perna treme, não é, Júnior? A perna treme, não é? O coração acelera. Certamente todos não têm uma desenvoltura, né, Raquel? Se eu chamar aqui na frente agora, eu acho que tem gente que vai passar um vexame muito grande. Por quê? Por que essa timidez? Por que, Max? Se eu chamar você aqui agora, as suas pernas começam a tremer. É porque a ideia é que a oração ela deve ser mais vista pelas pessoas do que o próprio Deus. A oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. A oração não é para me mostrar a minha forma de sabedoria, não é para dizer palavras bonitas. A oração para mim e para você não é questão de agradar a quem está ouvindo. Nós precisamos orar a Deus e não aos homens. Por isso que há muito medo em algumas pessoas de orar publicamente, né, Gilberto? Chama aqui, o vexame é grande. Mas o que Jesus quis dizer? Primeiramente, a importância da oração. O cristão, ele não pode viver sem orar. Quando nós negligenciamos a oração, quando nós negligenciamos essa prática bíblica, certamente nós estamos frios espiritualmente. Isso já vem acontecendo, a negligência na palavra de Deus, a negligência da vida piedosa e por aí vai. Cristão precisa ter uma vida de oração. É tanto que ele diz: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já foram recompensados. Por quê? Porque eles não estão orando para Deus.
Se nós queremos a recompensa, devemos esperar a recompensa de Deus. E ele, nesta oração, ele diz abertamente que esses homens, eles estavam se exibindo. A oração é algo que faz parte da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Havia um tempo estabelecido para as orações, matutina, meio-dia e vespertinas. O salmista diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele me ouvirá. Daniel, quando ele soube que a escritura estava assinada, que ele estava sentenciado a morrer, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho diante de Deus e agradecia como costumava fazer. Então, era muito comum essa questão de orar de manhã, de tarde e de noite. Não há, escute isso aqui, não há um poder na oração no horário. Não há um poder de oração no lugar. Por mais que você ache, nós estamos falando de um lugar secreto, é importante na questão de se exibir. Mas a Bíblia não elimina o lugar público. Jesus orou publicamente quando teve que multiplicar pães e peixes. Estavam ali 5.000 pessoas e o Senhor ora publicamente abençoando aquele pão e peixe. O apóstolo Paulo, em uma viagem missionária, quando o navio, durante 14 dias e 14 noites, com 276 pessoas a bordo, começa a afundar, começa aquele alvoroço, a Bíblia diz que ele ora abertamente e agradece o pão diante daquelas pessoas. Nós vamos encontrar pessoas orando em pé, pessoas orando publicamente. Mas o que Jesus está falando é a motivação de algumas pessoas que querem fazer isso. O pecado dos hipócritas não estava em ficar em pé, porque havia sim oração em pé. O que estava acontecendo é que esses homens queriam serem vistos. E ele começa dizendo assim, e quando orares, ou em uma tradução diferente, igualmente. Igualmente o quê? Igualmente como você dá esmola. Você ignora a sua mão direita da sua mão esquerda. É uma ideia de você fazer em secreto para o seu pai. É a mesma maneira que ele traz aqui. Então, quando você orar, não serei como os hipócritas, porque eles adoram serem vistos. Eles gostam de serem vistos pela multidão. Infelizmente, nós vemos isso nos dias de hoje, onde há uma ênfase muito grande na oração. Eu disse que a oração, ela não tem um lugar fixo, um local certo que tem poder, nem ora. Eu vi esses dias em redes sociais, um pastor defendendo, mostrando textos da Bíblia, de que a importância da oração, ela é na madrugada. A Bíblia fala que de madrugada se deve buscar a Deus. Aqueles que me buscam de madrugada, a interpretação, aqueles que me procuram cedo, ou primeiramente me procuram, me achará. Então, há um entendimento errado. Não coloque o lugar como algo muito santo. Com todo o respeito a quem vai para o monte. Você pode subir num monte muito alto, você pode estar afastado da cidade, de todos os ruídos e barulhos. É muito importante, mas não tem a eficácia maior do que você orar na igreja, do que orar você dentro do seu quarto. Isso é importante para você ver que oração não depende do homem. Nós não temos o poder da oração. Isso é outro fato que também é muito badalado, desculpa a expressão, e as pessoas querem viver. Então, ele diz, quando você orar, você procure agora não jogar confete nele mesmo, porque a ideia era de vaidade, não repousava aí apenas serem vistos, mas que eles eram vaidosos com as suas orações. E ele disse, igualmente, vocês não façam dessa maneira. Primeiro, devemos buscar a Deus em oração, com o nosso coração bem reservado.
não publicamente, mas em particular, buscar ao nosso Deus. Segundo, a oração ela tem que ter sinceridade. Não precisa você estudar para fazer uma oração. Não precisa você ir a um seminário para aprender a orar. Não precisa você fazer cursos para orar, porque isso não funciona. Porque a oração ela é um diálogo com Deus. É tão importante a oração que os discípulos, no capítulo 11 de Lucas, eles dizem, Senhor, nos ensina a orar. Eles viram Jesus orando, escuta isso aqui, eles observaram Jesus orando, e agora eles, Senhor, nos ensina a orar, como também João nos ensinou. Há um entendimento de alguns teólogos que pode se dividir quem eram esses discípulos, capítulo 11. Alguns dizem que pode ser os 12, não há como não negar, como pode ser aquele grupo dos 70 também que foram convocados por Deus. Mas ele diz, Senhor, nos ensina a orar. Orar é tão importante que os discípulos dizem, Senhor, nos ensina a orar. É algo tão precioso que quando a criança completa 2 anos, né, o título está lá, a primeira coisa que vai ensinar é o quê? A oração. Eu tenho uma netinha com 2 anos que ela já começa a orar. Para você ver, orar é algo que acontece de uma forma muito natural, mas é uma conversa com Deus. E Jesus e os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos sabiam orar. João era o que tinha ensinado aqueles discípulos. Mas ouve essa palavra. E me chama a atenção, porque isso está escrito na Bíblia para os discípulos que eram seguidores de Jesus. Se eram os 70, que eu não sei, a Bíblia não diz, se eram os 12, bom, mas eram discípulos de Jesus. O quanto eles precisavam orar. Agora, ele diz, você quando orar, versículo 6, o que é que acontece? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A ideia de entrar no quarto talvez seja uma passagem metafórica, não é? Não ignorando que se orar no quarto também Deus ouve, claro. Mas não é a ênfase de trancar no quarto e esquecer outros tipos de oração. Não é a ênfase de que dentro do quarto o poder é maior, a manifestação é grande, mas é uma questão de exibição. O que eles queriam era serem vistos. E quando Jesus diz, vocês orem dentro do quarto, que ninguém está vendo. Quando ele diz, fecha a porta, ele está dizendo basicamente assim, que seja o mais secreto no coração de vocês, o que vocês vão tratar com Deus, que seja algo muito sigiloso, a oração de vocês com Deus. As portas fechadas significa exatamente isso, para que não haja essa exibição, essas pessoas que venham. É claro que nós somos distraídos, tá? Em alguns momentos de oração, o som, não é? Alguma coisa que está acontecendo. Então, quanto mais reservado, melhor. Mas não há uma ênfase, um poder sobrenatural somente para aqueles que oram daquela maneira. Se você olhar na Bíblia, houve N respostas de oração, houve vários tipos de oração, houve milagres, que eu vou falar daqui a um pouquinho, as portas fechadas. Por quê? Porque se há uma ênfase lá fora de apresentar os milagres de Deus, venha para aqui para ser curado, venha para aqui para você receber a sua bênção, nós vamos encontrar resposta de orações às portas fechadas. Por que não falar de Noé, que experimentou a salvação, as portas fechadas da sua arca, e Deus fecha por fora. O milagre aconteceu, a família foi salva, não precisou de exibição, precisou de Noé, cumpriu o que Deus mandara, anunciar
que estava vindo, a ira de Deus, que estava vindo o dilúvio. Por que não falar de Eliseu, quando chega na casa daquela mulher? O menino estava morto, Eliseu fecha a porta, a sunamita, e diz, traz o menino para cá, coloca em cima da cama, ele não deixa ninguém entrar. E foi ali que aconteceu um grande milagre. Esse mesmo Eliseu, ele fez outro milagre, a porta fechada. Quando uma mulher procura ele, uma mulher viúva, pobre, e agora estava querendo levar os seus filhos como credores, que era muito comum. A mulher, a viúva, perdeu os seus filhos porque estava devendo dinheiro. E a mulher chega diante do profeta e diz, Eliseu, o que eu tenho que fazer? Me ajude, vão levar os meus filhos. E Eliseu faz uma pergunta para a mulher, e o que eu posso fazer por você? E ele disse, o que é que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite lá numa botija. Ele disse, fecha a porta da tua casa, junta os teus filhos, coloca, deita azeite em todas as vasilhas, e Deus vai responder. E a Bíblia diz que houve um grande milagre, as portas fechadas. Como nós precisamos não ignorar a oração de portas fechadas, ou publicamente, mas que seja a vontade de Deus. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ao cair da tarde, ele foi para onde? As portas fechadas, onde os discípulos estavam lá guardados com medo. E quando ele chega e fala paz com todos, e ficam todos aterrados com aquela visita do Senhor Jesus. Então, há lugares que há portas fechadas que Deus faz milagre. Por que eu estou falando isso? Para a gente nos aquietar o coração e deixar de procurar oração aí fora, não é? Fulano ora e o fogo desce, fulano ora e as coisas acontecem, fulano ora e Deus faz um grande milagre, eu creio em milagre, eu creio que Deus faz como Ele quer, mas isso não dá o direito de você escolher, correr atrás de pessoas para que orem pela sua vida. A igreja ora, a igreja de Atos orava, Pedro estava preso e ele foi solto porque a igreja orava. Então, a oração, ela é importante, e escute isso aqui, e ela não é exclusivista. Ninguém tem a chave da oração, ninguém tem a chave do poder de Deus. Acabe com isso aí, de achar que a oração de fulano, ela é poderosa. A oração de cicrano é uma oração forte. Não, a oração forte é a minha oração, é a sua oração, é aquilo que nós fazemos com o nosso coração sincero diante de Deus. Lugares reservados são importantes por causa da distração, mas não são exclusivos. Não há exclusividade. O que a Bíblia diz, Paulo recomenda, orai sem cessar. Em Timóteo ele diz, orai em todos os lugares. Ore na assembleia, ore no leito, ore em qualquer canto. Nós precisamos aprender a dedicar nossa vida em oração em qualquer lugar. O encontro com a mulher samaritana, Rogério, a mulher chega diante e disse, Senhor, eu estou sabendo que é neste monte onde se deve orar ao Senhor. Jesus disse, não é neste monte, não é em Jerusalém. O que o Senhor quer são verdadeiros adoradores. Está lá em João capítulo 4, versículos de 20 a 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. A oração poderosa é aquela que traz sinceridade do nosso coração, não aquela que é ostentosa, não aquela que muda até a voz, né, que muda os verbos, que agora coloca tantas palavras bonitas. Não, a oração é aquela que nós fazemos
secretamente, quando o nosso coração está quebrantado. Quantas vezes nós estamos de joelhos quebrantados, ou quantas vezes nós estamos deitados numa rede, deitados na nossa cama, mas nós estamos com o nosso coração sincero diante de Deus. Não precisa ninguém dizer a você como se deve orar. Não precisa ninguém dizer para você, não, ore dessa maneira que o problema vai ser resolvido. Faça esse tipo aqui de oração, faça 7 dias, faça 14 dias, faça essa campanha. Não, nós não podemos ir nessa lista de pessoas que querem determinar como deve ser a nossa vida de oração. Milagres acontecem, as portas fechadas, as portas abertas, e não há uma regra, não há um livrinho que ensine você a orar corretamente. O que vai ensinar é a Bíblia. Depois do versículo 13 ao versículo 15, aquela oração que é uma oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o parâmetro. É assim que nós devemos já chegar a Deus. Não é da maneira que nós pensamos da maneira. Infelizmente, é isso que acontece. Que a oração, ela tem sido desprezada, que há muitas pessoas que têm procurado oração fora. Parece que a nossa oração é vazia, parece que a nossa oração não tem resposta, não é? Quantas vezes alguém chega e diz assim, não, nós devemos que orar. Eu conversando com alguém esses dias, a pessoa disse, não pastor, tem que fazer esse tipo de oração, o senhor não pode estar brincando, o senhor tem que se levantar tal hora, o senhor tem que fazer isso. Eu digo, eu faço isso todos os dias, eu oro todos os dias, eu clamo todos os dias. Se Deus não respondeu, é porque ainda não chegou a hora. Não adianta que você não vai induzir Deus responder a sua oração na hora que você quer. Você não vai induzir a Deus a responder a sua oração porque você procurou o profeta, do que você procurou a irmã que ora poderosamente. Não, ninguém induz Deus a nada. Deus responde quando Ele quer, a hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, porque Ele é dono de todas as coisas. Aliás, Samuel, às vezes nós nem oramos, às vezes nós nem pedimos, e Deus já está respondendo aquilo que nós precisamos, aquilo que realmente nós estamos vivendo. É tanto que ele diz, antes da palavra sair da tua boca, Deus já conhece tudo. Eu nem falei, Deus já sabe o que eu vou falar. Como nós precisamos manter a nossa vida de comunhão com Deus, como nós precisamos valorizar a nossa vida com Deus em oração, em leitura da palavra, em comunhão. Mas é isso que está acontecendo, é isso que nós estamos vivendo, de que essas pessoas, infelizmente, não valorizam a sua oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. Se preciso for, faz o lugar secreto aonde você achar melhor. Não existe regras para Deus responder uma oração. Tem que ter sinceridade. Se for 3 vezes ao dia, se for 4 vezes ao dia. Porque quando Deus, Ele não quer responder, Ele vai dizer como Ele disse ao apóstolo Paulo, Senhor, afaste esse espinho da carne. 1, 2, Senhor, afaste esse espinho da carne. 2, 3, Senhor, afaste esse espinho da carne. Eu acho que Jesus disse, Paulo, eu tenho 2 notícias para tu, uma boa e uma ruim. Diga aí qual é a boa. A boa é que a minha graça te basta. E a ruim é que eu não vou responder a sua oração. Nós não estamos preparados para ouvir isso de Deus. Deus não responde conforme nós queremos. Era um mensageiro de Satanás que atormentava o apóstolo Paulo. Ele ora 3 vezes e Deus disse, a minha graça te basta. Somente isso. O que nós precisamos
é da graça soberana de Deus sobre as nossas vidas, para atravessar esses dias maus, para superar as intempéries dessa vida. Nós precisamos disso. Se não for a graça de Deus, não há uma certeza de que Deus vai responder da maneira que nós pedimos. Sim, nós investimos em oração, nós pedimos ao Senhor, mas nós não temos convicção. Quantos prometem, quantos dizem que vai ser daquela maneira, quantos chegam a enganar, a deixar uma pessoa mal. Uma mulher chega para mim um dia e disse: pastor, eu me afastei por certo tempo da igreja de Deus, porque pedi a Deus um grande milagre para um filho meu, e não somente eu pedi, mas alguém chega para mim e diz assim: durma tranquilo, que Deus vai fazer a obra na vida do seu filho, e aquela obra não foi da maneira que aquele profeta disse, e ela ficou decepcionada com Deus. Deus é soberano para fazer segundo a sua vontade. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E segundo o que cantam, né, Roberto, Ele continua sendo Deus. Entra no teu quarto, ora, entrega a Deus e deixa as coisas. Porque quando nós estamos orando e a demora de Deus, né, quando há uma demora de Deus, há no coração, normal demais, Sara, meu e seu, de ficar angustiado. Por ficar angustiado, nós temos que ter muito cuidado para não partir para o pior, para buscar outro meio que não seja o meio de buscar a Deus, somente a Deus. O rei Saul, sabe o que aconteceu? Escolhido por Deus para reinar. Teve um dia que ele estava tão angustiado que ele pede a Deus para que Deus desse vitória para os seus inimigos. A Bíblia diz assim: Deus não respondeu nem por sonho, visão, turim, nada. O rei Saul fica abalado, fica angustiado. Deus não responde. Se Deus não responde, aquieta o teu coração. Vamos viver a vida. Saul disse: eu tenho que fazer alguma coisa, os inimigos estão se aproximando, e a Bíblia diz que ele consulta Deus e Deus não responde. Na época que era a revelação, sonhos, entre outros, ele disse: já que Deus não responde, manda buscar uma necromante, uma pinotisa que resolva o meu problema agora. E ele vai e chama a necromante. O homem que se vira a Deus, o homem que for o rei de Israel. E a Bíblia diz que esse homem chama a necromante, e a necromante olha para ele, primeiramente que conhece logo que ele é o rei. O próprio rei mandou desterrar, tirar da terra todas as necromantes, e agora manda chamar uma. E ela disse: o senhor é o rei, Saul. Ele fez: não se preocupe, não vou fazer nada com você. Apenas eu quero que você chame Samuel, que já tinha morrido, o profeta Samuel que morreu, porque eu quero saber o que vai acontecer. É um dos temas, dos textos polêmicos, não é? Para mim não é polêmico, mas que ela chama Samuel falar em nome de Deus. Não há comunicação com os mortos. Não há nenhum intercessor a não ser Jesus Cristo, o Senhor da minha e da sua vida. Não se procura Deus através de nada, a não ser de Jesus Cristo. Não tente buscar uma resposta a não ser através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, segundo a Crônica, eu acho que é 13:10, ou é 10:13, que a morte do rei foi porque ele procurou uma necromante, e foi a causa da sua morte. Jesus diz assim: e orando, não useis de vãs repetições,
como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Falar de maneira imperfeita, articulações erradas, vãs repetições. O que ele quer dizer com vãs repetições? Flávio, ele mesmo orou e repetiu. Lá em Mateus 26, 36 a 46, tornando a retirar-se, orou novamente dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele repetiu as palavras. Paulo repetiu 3 vezes, como eu falei para você, Senhor, afasta e resolve esse meu problema. Repetir essas repetições não é você ser perseverante. Você ora pelo problema. Nós estamos orando todos os dias pela igreja, pela nação, pelas famílias. Isso não é vã repetição. Quando nós estamos desapontados, quando nós estamos, talvez, repetindo palavras sem conexão, que sejam palavras repetidas, ou que sejam palavras soltas, são palavras repetidas, essas vãs repetições. Não é você se dedicar em uma causa específica. O apóstolo Paulo diz, por esta causa eu me imponho de joelho diante do meu Pai. Era uma oração incessante que ele fazia. Perceba que Jesus não está repreendendo a ideia de você apresentar a Ele o seu filho, não é? A sua família, o seu trabalho, a sua igreja, todos os dias. Você pode sim colocar. Agora, desde que essas palavras tenham conexão no que você está conversando com Deus. Que sejam palavras sinceras, que sejam palavras que sejam pertinentes à situação que vive e que não sejam palavras soltas. Vão repetições, eles tinham essa maneira de repetir. E o pior, eles achavam que as longas orações aumentariam a chance de sucesso. Quanto mais eles se prolongavam, quanto mais eles repetiam, eles achavam que havia uma facilidade de Deus ouvir. São técnicas, são regras que não condiz com a palavra de Deus. Essas palavras eram repetidas pelos pagãos. E quando você vai ver que Elias confronta os adoradores de Baal, quando ele diz, ore para Baal, e eles começam a orar, eles começam de manhã, ao meio-dia, à tarde, e clamando, e cadê Baal? Era a ideia aí, de eles orando sem conexão para um Deus que não respondia. E a Bíblia diz que Elias zombou daqueles homens e disse, fala alto, ele é um Deus, pode estar dormindo, pode estar em uma ocupação, ou talvez estar numa concentração, fala alto, grita mais. Mas era essa a ideia dos pagãos, desses deuses que não ouviam a oração. Se você for para o Salmo 115, você vai ver, né, o que o salmista diz, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpa, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. É isso aqui que Jesus está falando, que essas pessoas, esses homens, eles estavam aqui orando de forma talvez irreverente, achando que se falasse muito, repetisse muito, eram ouvidos. Certo teólogo diz assim, todos nós temos uma oração rotineira a qual sempre voltamos. A gente ora e volta para o mesmo lugar. Nós oramos por tantos problemas, mas voltamos para aquele que tem nos perturbado e tem incomodado a nossa alma. É muito comum e não há nada de errado para isso. Mas ele diz, todos nós temos uma oração rotineira a qual sempre voltamos. Só quando nos livramos dela é que podemos começar a orar verdadeiramente. Nós repetimos, clamamos todos os dias. Isso não tem nada de errado, desde que esteja, não é, em conexão. Alguns que querem ensinar métodos de oração, dizem assim, você orou
colocou na mão de Deus, não tira da mão de Deus, deixa lá. Se você for lá, você pegou, atrapalhou Deus. Não tem nada disso. Não existe. Já vi gente dizer, você colocou lá na mão de Deus, se você orar é porque você está tirando da mão dele, você não deixa ele fazer. Não existe isso. Nós temos que ter a nossa vida sempre de oração, de comunhão com Deus, e Deus vai fazer segundo a sua vontade. Queria falar agora de algumas orações que aconteceu na Bíblia, orações fervorosas, né? Oração de poder, se é assim que pode chamar, mas que não foram feitas de formas tão abertamente. A oração que foram feitas trancado dentro do quarto. A mãe de Samuel, quando queria ter Samuel, chorava dentro do quarto. O marido não entendia e dizia, minha filha, acabe com esse choro. E ela chorava, orando diante de Deus. Ela sai dentro de casa, vai para o templo, se tranca no templo. Ela não abre nem a boca. Ela fica apenas orando com os seus lábios. E o sacerdote diz, mulher, tu estás embriagada. A sinceridade do coração daquela mulher não fora compreendido nem pelo marido, nem pelo sacerdote. O que aconteceu? Houve resposta de oração e aquela mulher que era estéril, ela engravidou e teve o seu filho Samuel. Salomão, trancada as 4 portas, as portas fechadas, e Deus chega para ele, Salomão, o que você quer? Ele diz, Senhor, eu quero sabedoria. A Bíblia deu sabedoria e deu riqueza para eles. Ezequias recebe as cartas das mãos do rei da Síria, uma afronta. A Bíblia diz que ele pega a carta, ele lê a carta, subiu à casa do Senhor, estendeu perante Deus e apenas disse, Senhor, está aqui a carta, está aqui escrito as afrontas. E ele para de detalhar e ele começa a mostrar, tu és o Deus grande, é o Senhor que me tirou, é o Senhor que me trouxe para aqui. Ele começa a mostrar o poder de Deus trancado dentro do seu quarto e Deus responde à sua oração. Já ouviu falar de Agur, A-G-U-R, Provérbios capítulo 30, versículos 7 e 8, oração de sinceridade. Ele disse, Senhor, 2 coisas eu te peço, não me negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Isso é oração de sinceridade. Nós não precisamos nos apresentar a Deus como em uma fila pedindo alguma coisa, como aquele pedinte que está esperando receber algo de Deus. As nossas orações devem ser carta de amor, não lista de presente que nós precisamos dele, como diz alguns teólogos. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Porque dá-me o pão que for necessário, para que suceder que estando eu farto, não te negue e diga quem é o Senhor, ou que eu esteja pobre e venha a furtar e profane o teu nome. Não pode isso acontecer. Orações trancadas que foram respondidas por Deus, orações sinceras e pequenas orações, fora aquilo que alguns teólogos chamam oração relâmpago. Quando Pedro, ele desce da água, pisa, ele começa a afundar, e ele diz, Senhor, socorre-me. Uma oração de apenas uma frase. Estou falando para vocês que não há regras para Deus responder a oração, não há esse encantamento que dizem por aí, que tem que fazer assim, desse jeito, porque Deus vai responder. Ele sabe da sinceridade do seu coração, dona Rita, e do meu coração. Já ouviu falar do ladrão moribundo, morrendo lá na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Simples, curta e objetiva. Deus responde em oração sincera, não são orações prolongadas, e também responde, claro, não há técnica para isso. Jesus foi muito sucinto e ele diz, hoje
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Nem precisou ele se batizar, nem precisou ele voltar e entregar a bicicleta que roubou, a casa que assaltou, porque a oração foi sincera. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A oração de Estevão, capítulo 7 de Atos, e ele estava sendo apedrejado, morto, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então se ajoelhou, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Até na hora que ele estava morrendo, ele estava, se é que posso usar essa expressão, liberando perdão para outras pessoas. Não culpem eles. A mesma oração que Jesus fez, não atribua a eles esse pecado. Sabe qual é o problema de nós não sermos atendidos? Tiago vai responder: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes e esbanjardes em vossos deleitos. Esse é o segredo da oração, é pedir com sinceridade, é pedir com o coração voltado totalmente para Deus. E para concluir, ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles. Vocês não imitem esse tipo de pessoas. Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhes peçais. Mas espera aí, se ele sabe, Samuel, para que eu pedir? Não é? Se ele sabe, para que eu abrir a boca? Porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, são prazerosos. E se é uma das coisas que Deus ordena, é orar. Orai sem cessar, é um mandamento, é uma ordem. É algo que Deus deu para nós, não como opção, mas como algo presente. Então ele diz: vosso Pai sabe. Quando ele diz vosso Pai sabe, nós devemos acabar com aquela ideia de informar a Deus em detalhes tudo o que acontece. Claro, nós olhamos com detalhe, com sinceridade, também podemos detalhar. Mas tem momento que parece que nós estamos dizendo: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Isso foi dito pelos discípulos: Senhor, desperta, nós estamos morrendo, o barco está afundando, o Senhor não está vendo. Ele vê todas as coisas. Vosso Pai sabe. Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem necessidade antes que lhes peçais, antes de você abrir a boca. Paulo diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Então, se Deus sabe, eu tenho que orar e não querer informar a Deus, no sentido de que Deus não esteja desinformado. Ele sabe de todas as coisas. Não é? Quantas vezes o nosso coração, ele não tem tanto ânimo para orar. Quantas angústias passa na alma de um cristão que ele não consegue dizer palavras a Deus. Quantas decepções da vida, não é? Uma pessoa vive e não consegue conversar com Deus. Aliás, dentro de nós há mais murmuração, há mais reclamação do que mesmo uma oração sincera com Deus. E tem aquele momento que nós não sabemos orar de jeito nenhum. A Bíblia diz: quando nós não sabemos orar, quem ora por nós? Quem ora por nós? Quem ora por nós? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque na hora da dor, ninguém tem palavra bonita. Na hora que nós estamos em aperto, na hora que se perde alguém, não se tem uma oração tão convincente, tão bonita.
Sabe qual é a oração? Deus, tenha misericórdia de mim. Essa deve ser a atitude nossa de reconhecer. Nós vamos ver, sabe o quê? Orar segundo a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, Ele vai responder. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.